então antes de a gente falar, né, fazer algum exercício, exemplo de integral dupla, quando a gente fala de integral, está claro para você o que é uma integral? Né? Por exemplo, aqui integral de f de xy dx. Definido, né? A, B. O que é uma integral? Se você fosse explicar assim com as suas palavras. Enquanto você faz matemática, você faz física, você já viu integral? Ah, já. Né? Não gostei não, ou gostei muito, ou estou correndo de integral. Né? Enfim, como é que você explica para alguém o que é uma integral em poucas palavras? É uma soma infinita de partes pequenas? Sim, beleza. Esse símbolo aqui, né, essa linha aqui torcida, né, como se fosse um Szinho esticado, é um somatório, exatamente. Só que é um somatório, quando você fala partes pequenas, isso mesmo, que são partes, né, são partes assim, infinitodecimais, né, são imagens de pontos contínuos. Então a gente não tem como a gente expressar isso. Diferente do somatório, quando a gente usa o símbolo do sigma maiúsculo. Então esses dois símbolos aqui representam soma. Só que aqui eu tenho soma de valores discretos, tá? Quantidades discretas. Aqui eu tenho soma de valores tão perto, que dá a ideia de valores aqui de x contínuos, tá? Aqui são valores tão pertinhos, são valores contínuos, mas esse valor aqui pode ser grande. Essas imagens podem ser grandes, tá? Mas a diferença é essa, que aqui eu somo imagens de valores enumeráveis, discretos, aqui eu somo imagens de valores contínuos. Tá claro, gente? Essa ideia de somatório? Sim. Né? Realmente, quando a gente começa a falar de integral, faz essa abordagem. Daqui, a gente tira, então, um contexto onde nasce a integral. Então, se eu tenho aqui soma de infinitos segmentos distantes, é uma coisa. Se eu tenho soma de infinitos segmentos tão próximos, eu tenho a ideia de área. É ou não é? Então, uma integral simples, ela, né, assim, de uma aplicação imediata, ela serve para calcular a área de uma região. Se eu estou falando de área, eu estou pensando aqui no R2. É ou não é? Essa dimensão aqui é o R2. Sim. Ok? Estou na geometria plana. E é uma área de qual região? É uma região que é limitada por cima pelo gráfico da função e por baixo é limitada pelo eixo x, tá? Definida no intervalo de A até B. Então a gente fecha ali uma regiãozinha. Aqui já rabisquei tudo, mas a ideia é essa. Então eu posso falar que a integral vai me dar... Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Alô, boa noite. Eu posso falar que a integral é sempre a área de uma região? E aí? Uma integral é sempre a área de uma região? Pode ser o inverso da área ou a interseção, não, subtração de duas áreas, não? Exatamente. Isso aí. Então a integral, no geral, não é a área. Então, para ela ser de fato a área, tem que ser uma condição satisfeita. E qual é a condição? A integral... O gráfico está acima do x, né? Exatamente. Então, se a minha imagem... Vou botar aqui o igual, né, são casos extremos, mas eu espero que a imagem esteja acima do eixo x. Então, se o gráfico está acima do eixo x, eu vou somar todos esses segmentos aqui. Tá? Aqui eu estou dando um espaçozinho, mas são pertinhos. Eu tenho a ideia de área. Tá? De A até B. Então, se todos esses segmentos são positivos, eu tenho um total positivo. Então, a integral aqui vai me dar a soma desses valores positivos. Então, nesse caso, a integral é a área. Tá? Mas se a minha função for com imagem estritamente negativa, se o gráfico estiver abaixo do eixo x, eu vou somar infinitas parcelas, mas essas parcelas agora têm sinal negativo. Então esse somatório não vai ser, a resposta não vai ser um escalar positivo, né? Vai ser um número negativo.
Então, nesse caso aqui, a integral não me dá a área. Ela vai me dar exatamente o oposto da área. É como se fosse o valor da área, mas com sinal negativo. Tá? Não, mas tem a ver com a área. Se você quiser calcular a área, é só você colocar um módulo aqui. Aí ela vai ser a área. Tá claro, gente? Essa ideia? Perfeitamente. Ok? Beleza. E no geral, se você não, né? No geral, se alguém fala assim, a integral calcula o quê? Se eu não tiver nenhuma outra informação que me garanta que o gráfico está completamente acima para ser a área de fato, ou completamente abaixo para ser o oposto da área, no caso geral, eu não tenho garantia nenhuma. Então eu falo o seguinte, que a integral vai somar parcelas positivas e acrescentar parcelas negativas. Então, no contexto geral, a integral vai me dar um saldo final. Vai me dar as diferenças, né, a diferença entre as áreas da região que está acima, vou chamar aqui de área B, área A e área B. Então, nesse caso aqui, a integral vai me dar a área A menos a área B. A área A é o somatório das parcelas positivas. B é o somatório aqui das parcelas negativas. No caso aqui eu tenho menos B. Então, se eu adicionar os dois, eu vou ter um saldo final. Ok? Então, a integral nasce nesse contexto. Claro, isso, né, historicamente, a integral ela veio antes da derivada, antes de limite. Então, já se calculava a integral e ela nasce nesse tipo aqui, né, nasce definida, porque está relacionado à área, ao oposto da área, ou à diferença entre as áreas das regiões que estão acima e abaixo do eixo X. Se a região é uma área conhecida, retângulo, triângulo, um disco, alguma coisa desse tipo, eu calculo, né, a área direta. Se a região é uma área complicada, aí a gente tinha que aplicar então o método da soma de Rímel, que era tentar varrer a região, né, cobrir a região com retângulos. Claro, conforme o maior número de retângulos, mais eu me aproximaria da área esperada. Tá? Historicamente é isso. Mas uma vez que ocorreu, né, defendido, né, foi provado o teorema fundamental do cálculo, foi um avanço, né, na matemática, no cálculo específico. Porque o teorema fundamental do cálculo, ele associa a integral com a derivada, dizendo que a integral definida ela é a antiderivada. Você descobre a função primitiva, que eu chamo aqui de fzão, aquela função que derivando dá a fzinha, e joga os limites. Então, quando a gente aplica o teorema fundamental, né, essa é uma forma dele. Ficou uma coisa muito prática, comparada né, da maneira com que era calculada antes. Tá bom? Então, na prática, a gente resolve integral pelo teorema fundamental do cálculo. Você descobre a primitiva, joga o limite final, menos joga o limite inicial. Pronto, resolvemos a integral. E com isso você deve saber achar a primitiva de algumas funções. Né? Então você deve saber de imediato, né, de cabeça, integrar polinômio, seno, cosseno, exponencial, alguns padrões como esse. E o que for além dos casos que você sabe resolver de imediato, aplicar alguma técnica, que esse seria o curso, né, a parte final lá de cálculo 1. Substituição simples, integração por partes, trigonométrica, substituição trigonométrica. Tá bom? Hein, mestre? Pois não. É só para comentar, um pequeno adendo, no período passado, cálculo 1, pelo menos a minha turma, nós não chegamos na parte final das integrais, porque não deu tempo. Aí o professor pediu para a gente, foi o Isaac, pediu para a gente, por sinal, muito bom professor também, pediu para a gente correr atrás do que ficou faltando. Mas vocês viram até onde? Vocês chegaram a mexer com a integral? Chegamos, pouquinho. Viu algumas técnicas de integração? Vimos só o básico, só essa primeira parte de polinômio. Uhum. Se eu não tiver enganado. Tá. Na minha turma também a gente foi até integral, a gente viu todas as propriedades básicas, primitivação e tudo mais, só que as outras, as subdivisões das integrais a gente não chegou a ver, porque não deu tempo também.
Então, tipo, a gente só viu a basicona lá, definida e indefinida, o resto ele não teve tempo, ele só falou pra gente também dar uma pesquisada. Tá. Qual foi o professor, Lucas? Eu não tô lembrado do nome dele agora, cara. Foi o que foi contratado para substituir a que entrou de licença. Ah, tá. Não é porque a minha turma foi bem no básico, foi bem no início de integral. Muito pouco assunto de integral. Ele até comentou que é para a gente assistir a aula dele nesse período, se desse, para a gente pegar, né, o conteúdo. Nós lá da turma de cálculo 1. Não sei se alguém aqui fez parte da turma do Isaac, de cálculo 1. Então, assim, eu tenho duas sugestões a princípio, mas mais alguém que levantou a mão, queria falar. Então, professor. Só me pode falar. Tem uma dúvida do conceito de integral, que é, assim, eu entendi o da derivada, eu entendo que a integral seria a antiderivada, mas, por exemplo, um conceito da derivada, que é a taxa de variação de alguma coisa. A integral seria a gente descobrir o que está variando, é isso? Não, você tá, porque assim, didaticamente, a gente aprende limite, não é isso? Sim. Esse conceito novo, né, que o x não é igual a A, o x está se aproximando de A. Isso implica na imagem que não é igual a um valor fixo, mas é uma imagem que tende a um valor. Então, essa coisa de tender é um conceito novo, é um conceito de limite. Ótimo. Quando você traz isso para o conceito gráfico, eu tenho lá dois pontos que definem uma reta. Se eu fizer o ponto B se aproximar do ponto A, uma reta que era secante ao gráfico, vira uma reta tangente. Isso está resgatando aí a aplicação, né, uma definição derivada. Derivada, eu posso falar que é a inclinação da reta tangente, eu posso falar que é a taxa de variação, posso falar que é a velocidade instantânea, eu posso definir derivada de várias maneiras. E isso aconteceu historicamente. Seguiu o seu caminho. Derivada, vindo do limite, tudo bonitinho. Só que antes disso, em paralelo, já se aplicava a integral. Então, quem foi que uniu esses dois assuntos que, a princípio, eram assuntos, né, distantes, sem nenhuma interseção, né, entre aspas? Foi o teorema fundamental do cálculo. Então, quando a gente calcula isso aqui, quando a gente acha a primitiva, tá? É como se fosse um somatório. Achar a primitiva é como se fosse uma frequência acumulada. Você já viu isso em estatística? Sim, teve... Sim. Não é. Quando eu tenho aqui o valor de x, eu somo, aqui eu tenho o valor A, aqui eu tenho a imagem de A. Mas eu posso ir somando essas imagens, não posso? Sim. E acumulando até parar em x. E aqui tem o gráfico. Então, quanto que é o somatório de todos os segmentos de A até x? Vou colocar aqui, de A até x. Quem me dá isso é exatamente isso aqui. Então, vai ser o Fzão de x menos o Fzão de A. Então, somar esses segmentos até um determinado instante, que é como se fosse um somatório parcial, até aquele momento x aqui, é a ideia da integral. Tá? E existe uma função original f de x. E será que existe uma função que represente esse somatório acumulado? Sim, existe. Então, conseguiu-se escrever uma função, que a gente chama de fzão, que me dá a soma acumulada até aquele momento. Tá? E o teorema a ideia do teorema é esse, né? Relacionar a função original com essa função que é o somatório acumulado. E viu que essa função aqui é dada exatamente pela derivada. Se eu derivar fzão, se eu derivar o fzão, eu caio aqui na fzinho. Entendi. Então, descobrir uma função que me dá um somatório acumulado até o momento é possível, sim. Isso foi demonstrado. E chegar nessa expressão é possível. E viu que essa relação entre a original e a expressão acumulada
é como se fosse a derivada acumulada é a expressão original. Então tem que derivar primeiro. Eu tenho que derivar primeiro para poder fazer a integral, é isso, professor? Não, integral, a partir do teorema fundamental do cálculo, é o que você já faz. Como é que você resolve uma integral? A integral de x ao quadrado, indefinida. Eu derivo primeiro. Não. Integral é a antiderivada. Você tem que fazer o caminho oposto da derivada. Então você vai ver ali o que... Você vê aqui, né? Qual é a função desconhecida que derivando da x ao quadrado? Vai ser... Nossa, agora entendi. 2x, então. Teria que fazer o caminho inverso? Não, x ao cubo sobre 3. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 3. Caraca. Vai ser x ao cubo sobre 3. Isso, qual é a função derivando? X ao cubo sobre 3. Exatamente. Mas como é indefinido, eu coloco um mais c aqui. Ah, não, mas ela é definida. Se eu colocar aqui, ó, quanto que é a integral de... Vou botar aqui, ó, vou mudar a variável. Vou botar t ao quadrado dt. Mesma coisa. Só que eu quero botar o x aqui, ó. Variando de 1 até x. Então vai ser t ao cubo sobre 3, variando, com t variando de 1 até x. Aqui eu nem me preocupo em colocar o c, porque o c ele vai se cancelar. Tá? Então aqui eu tenho, troco o t por x. Eu tenho x ao cubo sobre 3, troco o t por 1, eu tenho 1/3. Então aqui eu tenho a função original, que é x ao quadrado, né, o t ao quadrado. Aqui eu tenho a função primitiva, ou função potencial, né, como o pessoal da física gosta de chamar. É aquela função que derivando da x ao quadrado. Ok? Então, o gráfico, eu sei como é que é o gráfico da função quadrática. É isso aqui. Sim. Vou botar aqui, ó. Aqui eu tenho t, aqui é y igual a t ao quadrado. Agora, imagina o que eu vou somar. Eu vou somar a imagem de 1 até o instante x. Quem me dá essa área aqui? Se eu estou somando infinitos segmentos, eu tenho ideia de área. Então, essa área aqui vai ser dada por uma expressão como essa. Tá? Então, juntou-se as duas coisas. Então, se antes a integral era calculada a partir de área e soma de rímel, agora ficou mais prático calcular a integral. A gente antideriva, né, e joga o limite final e o limite inicial. Então, com isso, eu posso calcular a área agora de todas aquelas figuras de forma muito mais fácil. É uma aplicação. Ok? Ok. Você me tinha falado, então, é claro também que o teorema, então, ele juntou duas partes, duas ideias em paralelo com essa notação. Tá? Então, resolver uma integral é descobrir a primitiva. Tá? A integral pode ser definida ou indefinida. E você deve saber alguns casos. Por exemplo, polinômio. X elevado a n dx. Qual é a primitiva? X sobre n menos 1 sobre n mais 1. Você soma 1 no expoente e soma 1 no denominador e divide por esse valor. Diferente da derivada, lembra? Então, se eu estou derivando um polinômio, o expoente fica multiplicando, cai, né? A gente fala assim, caiu o expoente. E diminui 1 no expoente. Isso. Derivando. Agora eu estou antiderivando. Estou fazendo a operação inversa disso. Eu somo no expoente ao invés de multiplicar, eu divido. Entendi. Então, em polinômio, é um padrão de função que você deve resolver integral de imediato. Esse a gente não pode fugir. Qual outro padrão que você sabe resolver de imediato? Fala aí para mim, você lembra aí. Sem ser polinômio. Trigonométrica. Trigonométrica. Por exemplo, cosseno. Qual é a função que eu derivo e dá cosseno de x? E a gente já respondeu aqui. Seno. Isso aí, seno de x. Tá? Qual é a função que eu derivo e dá seno de x?
Menos cosseno. Menos cosseno. Menos cosseno. Ah, por quê? Aí eu lembro que a derivada de seno é cosseno, tá aqui. A derivada de cosseno é menos seno. Multiplicando por menos, fica mais. Tá aqui. Então, assim, rodou mais 2 exemplos aí que você, de padrão, né, de funções que você deve resolver a integral de imediato. Aqui eu gosto de colocar uma constante, porque é comum, junto com o x aqui, ter uma constante. Então, vou botar aqui um A, tá? Vou colocar aqui o cosseno de AX. Se for integral de cosseno de AX, aqui vai ser seno de AX. Só que não vai ser só isso. Vai ter algo além. Se eu derivar seno de AX, vai dar cosseno de AX e ainda tem a regra da cadeia. Vou ter que multiplicar pela derivada que está aqui dentro. A derivada de AX é A. Então, se eu derivar isso aqui, seno de AX, vou encontrar cosseno de AX vezes A. Mas eu não tenho esse vezes A ali. Então, para contornar isso, o que está faltando aqui para ficar certinho? Divide. Divide por A. Então, se eu já tenho esse padrão em mente, claro, se você sabe que a integral de cosseno é seno, está ótimo. Mas se você não puder, né, já ter em mente, principalmente questão matemática, física, né, que a integral de cosseno de AX é seno de AX sobre A, pois aumenta o leque das integrais que você sabe resolver na hora. Aí você não vai precisar fazer uma substituição simples quando você dedicar com um padrão como esse. Todo mundo viu? Sem problema. Ok? Sim. Da mesma forma aqui, se for seno de AX, vai ser menos cosseno de AX? Não só. Não só isso. Também Vou dividir. dividir por A. Então, se eu já decoro isso, né? Mas se eu não decoro, faz um formulário aí, né? Deixa a mão. Anota e deixa a mão para você, porque isso é muito comum. Principalmente na área de vocês, né? Toda hora tem polinômio, tem cosseno, tem seno, enfim. Mas não é só isso não, tem mais casos aí que você sabe resolver de imediato. Quais são? Outro caso aí de integral que você sabe resolver na hora. Logaritmo natural e tendo exponencial. A função exponencial. Essa aqui é uma das mais fáceis, né? Eu sei que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, a integral de e elevado a x é e elevado a x. Se eu colocar um a aqui, porque é comum, né, lá é comum ter a exponencial não é só elevado a x. Está lá sempre um 2x, 3x no expoente. A resposta vai ser e elevado a x, mas não só isso. Se eu derivar isso aqui, a derivada de e elevado a x é elevado a x, ok. Só que tem regra cadeia. Tem que multiplicar por A. Então, a derivada disso é isso vezes A. Eu não quero esse vezes A. Então, de novo, vou dividir por A. Ok? Tem esse outro padrão também. A integral de dx sobre x, que é ln de x. Todo mundo lembra desses modelos? Aí o que vai além disso vai depender da sua memória. Eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então a integral da secante ao quadrado é tangente. Se você lembrar de outros casos de trigonométrica, aumenta aí também. Aqui tem uma observação, tá? Nessa aqui. Eu gosto de escrever, acho que eu falei isso no vídeo lá, na aula também. Vou repetir aqui porque tem gente que não vê dessa forma. Né? Eu vejo que essa observação aumenta o leque de integrais que você sabe resolver na hora. Se eu colocar um x maiúsculo aqui, muda alguma coisa? Muda nada, né? Resultado integral de ln de x. Só que eu gosto de colocar um x maiúsculo, um xzão aqui, só para dizer que pode ser qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Se eu tenho uma integral e a minha função é uma fração, e o denominador é qualquer coisa. Então, por exemplo, x elevado a 5 mais 2x. Se aqui é qualquer coisa e o numerador é a derivada dessa qualquer coisa, então aqui em cima eu vou colocar de propósito a derivada do que está embaixo. Tá?
A derivada ali é 5x à quarta mais 2 dx. Eu olho para uma expressão como essa e vejo aqui uma semelhança. Embaixo pode ser qualquer coisa. Se em cima é a derivada dessa qualquer coisa, embaixo pode ser qualquer coisa. Se em cima é a derivada dessa qualquer coisa, o resultado é o ln dessa qualquer coisa. Então aqui é imediato para mim. Para você também, né? O ln de quem? X elevado a 5 mais 2x. Então, olhar esse padrão aqui, realmente, como um x, aumenta os casos das integrais que eu vou saber resolver na hora. Ok? Tá claro, gente? Essa observação, Ok, todo mundo viu? Sim, Sim, sim. Beleza. Então, tá aí. Algumas integrais a gente deve resolver de imediato. O que vai além disso são as técnicas de integração. Aí, para falar de técnica, então, a minha sugestão principal é essa, né? Eu posso fazer um resumo com vocês agora, vendo onde está a dificuldade com vocês, ou eu posso deixar em off, continuar o curso falando de integral dupla, e no momento oportuno a gente fala do que for preciso. E aí, o que seria melhor? Para mim, professor, a segunda opção. Deixar em off, vamos continuar falando de integral dupla, e no momento oportuno, vou precisar fazer uma substituição simples. Aí, se quiser, eu abro uma janelinha, né, e a gente faz um resumozinho ali de simples e já aplica. Isso aí. Né? Todos concordam? Thaís aqui. Thaís prefere fazer um resumo agora, né? Então, assim, seria duas opções. Eu vou fazer um resumo agora de tudo, opção 1, e depois a gente começa a falar de integral dupla. E a opção 2 seria, a gente começa a falar de integral dupla e no momento oportuno a gente faz as explicações necessárias. Vamos fazer uma votação rapidinha? Bota aí 1 ou 2 só para a gente ter uma ideia. Deixa eu abrir aqui na tela, ficou mais fácil de ver. Opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é a opção 1. Tem o Marcos ali. Opção 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Acho que é empatado. Vocês são ótimos, hein? Empatou mesmo? São 1, 2 votos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos para 1. Opção 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Esther botou todas as alternativas acima. Quer fazer agora e falar no momento oportuno? Então, tudo bem, a gente pode fazer um resuminho agora. Só não vou assim... Claro, a gente não pode colocar assim, o que você faria dentro de um curso de cálculo 1. Né? Em 4 semanas a gente fala numa aula. Mas assim, o que é necessário realmente saber? Então, na hora de calcular. Então, assim, não vou falar de aplicação, nada disso. Vamos falar só de cálculo. Tudo bem? Na hora do cálculo. Você se depara com uma integral. Se alguém me para, né? Professor, resolve essa integral aqui para mim. Eu, se eu puder evitar, eu evito. Porque integral, às vezes, não sei se já aconteceu com você. O negócio parece que é fácil. Você começa a mexer, o negócio vai crescendo, daqui a pouco para tudo. Ou parece que é difícil, você mexe, era uma coisa rapidinha. Então, integral, você tem que chegar com humildade. Essa sim. Derivada não, derivada eu fico mais confortável, né? Derivada você deriva, acabou. Ter atenção, lembrar da regra de derivação e vai embora. Então, quando eu pego uma integral, qual é a primeira pergunta que eu faço? Será que essa integral é um dos casos que eu sei resolver na hora? É um desses casos aqui, né? Aqui é polinômio, é cosseno, seno, exponencial, está nesse padrão aqui que cai no ln. Então, será que eu sei resolver de imediato? Se for, ótimo. Se não for,
eu vou ter que aplicar alguma técnica para tornar ela imediata. Então essa que é a ideia. E qual é a técnica mais aplicada? É a substituição simples. Tá? Deixa eu escrever aqui rapidinho. Substituição simples. Então a substituição simples, ela vem como uma técnica mais aplicada no cálculo de integral. Em que momento você aplica a substituição simples? São dois os casos. Tá? Primeiro, ela desfaz o que a regra da cadeia fez quando derivou. Então, se eu tenho uma função assim, ó, por exemplo, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 5. E aqui fora, eu tenho 2x. Vou botar aquele propósito. Aqui fora eu tenho x. Calcula essa integral. Aí você olha para ela. Eu não sei resolver isso aqui de imediato, não. Tudo bem. Vou ter que aplicar uma técnica. Qual é a primeira técnica que eu tomo? É a substituição simples. Mas como é que eu sei se sai ou não por substituição simples só de olhar? Isso aqui parece com a regra da cadeia? Parece que foi aplicada uma regra da cadeia aqui? Parece, porque tem uma multiplicação ali atrás e outra função dentro. Tem uma multiplicação, exatamente. Tem uma função composta, né, com uma dentro aqui. E a derivada da função que está dentro é quanto? Aqui eu tenho uma função composta. 2x. É 2x. Aqui fora eu tenho a derivada da função que está dentro. Eu tenho o 2x. Não. Eu não tenho 2x, né? Mas eu tenho um x. Então, quando eu vejo isso assim, que ali fora eu não tenho 2x, mas eu tenho pelo menos algo proporcional, porque o 2 eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2, percebe? Posso dar um jeitinho. Então, se eu não tiver a derivada aqui fora, mas eu tiver algo proporcional a ela, eu já estou feliz. Para mim já está bom. Eu já fico assim, não, se isso aqui está lembrando regra da cadeia. Não é a regra da cadeia travada porque não tem um 2x, mas lembra a regra da cadeia. Então, para mim já é suficiente para dizer assim, ó, faz substituição simples que vai sair. É isso que a gente espera de um aluno que passa por cálculo 1. Você conhecer, saber resolver algumas integrais de imediato, seja qual for a sua área, tá? E saber aplicar as técnicas, principalmente essa, que é a mais comum. Então, como é que você sabe que pode olhar? Se você olhou para ela, tem função composta, lembra a regra da cadeia, sai por substituição simples. Entenderam, gente, o que eu falei? Sim. Você pode repetir, por favor? Aqui, essa expressão, eu não sei resolver a integral dela de imediato. Eu vou verificar se sai ou não por simples. Mas eu gostaria que só de olhar você já tivesse a certeza que vale a pena aplicar essa técnica, porque senão você pensa em outra. Então, como é que eu sei só de olhar que sim, ela sai por substituição simples? Quando eu olho para ela, vejo que tem uma função composta, tem uma função que está dentro, a derivada da função que está dentro é 2x, e aqui fora eu tenho 2x, ou ao menos algo proporcional a 2x. Poderia, como é o caso aqui de x, poderia ser 4x, 3x, qualquer coisa envolvendo x. Para mim já está bom. Então por isso que eu falo assim, não é a regra da cadeia certinha, mas lembra, entre aspas, a regra da cadeia, porque não tem um 2. Então se para mim lembra que parece que alguém derivou uma função composta aplicando a regra da cadeia. Se eu perceber isso, vou aplicar a substituição simples, porque ela desfaz o que a derivação de função composta fez, o que a regra da cadeia fez. Ok? Tudo bem. Posso continuar? Pode. Pode ser. Vamos lá. Então, a regra da cadeia. Então, você vai tomar a função que está dentro e vai chamar de U. Pega isso aqui e chama de U. U é igual a x ao quadrado mais 5. du é igual a 2x dx. Essa aqui é a minha chave de troca. Você vai sair um problema na variável x e vai escrever um problema na variável u, usando essa chave de troca aqui. Tá? Então, o que é a raiz disso vai ficar como em termos de u?
raiz de simplesmente U. E o restante da expressão x dx, você vai tirar daqui, ó. O x dx é du sobre 2. Perceberam a equivalência? Resolver a integral em vermelho ou resolver a integral em azul é a mesma coisa. Tá bom? E aí, foi um bom passo? Foi uma boa escolha? Foi. O sobremeio aqui eu posso colocar em evidência. Raiz de U eu posso escrever como expoente. Com isso eu caí numa integral imediata. É um polinômio. Então foi uma boa escolha. Vou repetir o meio. Polinômio. Vou somar um no expoente. Meio aqui mais 1 é 1,5. Em termos de fração é 3 meios. E vou dividir por 3 meios, que equivale a multiplicar por 2 terços. Então, apliquei aqui a regrinha de integração de polinômio. Ok? Simplifica e volto para a variável original. O U é x ao quadrado mais 5 elevado a 3 meios sobre 3. Como é indefinida, coloco o mais c aqui na história. Tá? Então, essa é a família de funções, cuja derivada vai dar aquela função lá em vermelho. Ok? Um exemplo para ilustrar a substituição simples. Para você perceber que aquilo ali parece com a regra da cadeia e chamar a função que está dentro de U. Aí você cai numa troca variável, cai num problema em outra variável, mas é um problema imediato. Você resolve e depois volta para a variável original. Alguma pergunta, gente, nesse exemplo? Até agora não. Então, isso aqui, fala assim, 80% das integrais saem por substituição simples. Desses 80%, 60% é nessa pegada, de desfazer uma regra da cadeia. Tá? Os outros 20% é para simplificar. Tá? Por exemplo. Filho, você tem que esperar um pouquinho, que eu estou terminando aqui de assistir aqui. Um exemplo aqui, ó. Quanto que é a integral de vamos lá mais um biscoito. x mais 5. Um exemplo, tá? Aí eu faço aquela substituição do U de novo, né? Onde está... Essa aqui é verdade. Dá para fazer pelas duas coisas. Eu não queria colocar um restritamente, eu queria falar, isso aqui daria para fazer sim, sobre o U. Só que eu queria fazer um caso que destacasse o seu olhar. Quando você para aqui para olhar, não porque lembrou a regra da cadeia, mas porque é para simplificar. Então, por exemplo, se eu botar assim, x mais 5, poderia ser dentro da raiz também, sem problema. Os dois casos seriam por simples. Mas eu queria destacar a motivação. Então aqui eu vou fazer a simples. Mas a motivação não é porque isso aqui veio de uma regra da cadeia. Mas a motivação aqui é a seguinte. No denominador, eu tenho duas parcelas. Mas é diferente. Se eu tivesse duas parcelas no numerador, não é mais fácil? A gente ter duas parcelas... Não, vou melhorar a frase. É mais prático de trabalhar algebricamente com uma expressão que tem duas parcelas no denominador ou uma expressão que tem duas parcelas no numerador? É mais fácil trabalhar aqui. Com denominador. Com duas parcelas no numerador. Porque aqui, por exemplo, eu posso dividir em duas parcelas e trabalhar. Aqui eu não consigo. Aqui não consigo separar, não consigo simplificar. Entende? Então, matematicamente falando, né? Se eu quiser fazer uma algebreira aqui, eu fico mais confortável quando eu tenho duas parcelas no numerador. Tá bom? Da mesma forma, como eu coloquei ali, apaguei, se fosse a raiz. Então, se eu tivesse assim, a raiz de A mais B. Se eu puder trocar isso aqui por C, é melhor, porque é mais fácil trabalhar com a raiz de uma parcela só do que a raiz da soma.
Principalmente porque eu sei que a raiz da soma não é a soma das raízes. Então, com essa motivação, também é comum a gente aplicar a substituição simples, quando eu quero simplificar a expressão. Então, aqui, eu vou tomar isso aqui por U com esse objetivo. Eu quero fazer U igual a x mais 5. Por quê? Para desfazer o que a regra da cadeia fez? Não. É porque eu prefiro ter no denominador uma coisa só. A du é igual a dx. Tá? Então aqui fica que era x mais 5 é u. E o 1 continua 1. E o dx é du. Tá bom? Eu queria só destacar essa motivação. Essa aqui é ln de u. E o u eu sei que é x mais 5. Eduardo, isso aqui eu poderia ter visto direto, imediato? Poderia. Se você notou que a derivada do que está embaixo está em cima, é imediato, é o ln do que está embaixo. Beleza, nem precisava ter feito nada disso. Eu queria só fazer um exemplo aqui, né, eu pensei rapidamente para destacar essa motivação. Então, a substituição simples era aplicada em grande parte para desfazer a regra da cadeia, mas também é aplicada para dar uma simplificada na expressão. Ok? Alguma pergunta, gente, até esse ponto? Nope. Não? Tá. Outra técnica muito comum é a integração por partes. Tá? Então, assim, eu pego uma integral. Essa integral, a primeira pergunta que eu me faço, eu sei resolver ela de imediato? Se for, ótimo. Se não for, penso nas técnicas. A primeira técnica que eu penso é na simples. Substituição simples. Se a substituição simples resolver, ótimo. Não lembro a regra da cadeia. Tá? A integração por parte. Ela é uma técnica de integração para desfazer outro tipo de derivação. Alguém lembra? Do produto? Produto, exatamente. Então, a integração por parte, ela desfaz o que a regra do produto fez em algum momento. Então, você tem essa questão aqui, né, do UV, é isso mesmo. Quem botou aqui no chat, é isso mesmo. A integração por parte, você tem um produto, você observa aqui dois fatores. Um desses fatores você vai chamar de U, o outro fator você vai chamar de dV, que é a derivada de V. Tá? Mas lá na simples também tem produto. Tem, mas a relação delas lá é diferente. Lá lembra a regra da cadeia. Aqui é algo que é mais complexo. Por isso que eu gosto de passar primeiro pela simples. Se não for simples, aí que eu penso ou não na integração por parte. E a gente aplica uma regrinha aqui. Quem eu chamar de U aqui, quem eu chamar de dV aqui, deve ser funções que eu caia. Uma vez que você sabe quem é U, você sabe o du. Quem você chamar de U, você vai derivar e vai achar o du. Quem você chamar de dv, você vai integrar e vai achar a primitiva, o v. Então você vai ter essas 4 expressões. A função u, a função v, a função du e a função dv. E elas vão compor sua resposta. Aqui vai ser u vezes v, que vai ser já um pedaço da resposta, menos uma outra integral, que é a integral de v du. Então essa aqui é a regrinha da integração por partes, tá? Na qual você deve escolher adequadamente quem é u e quem é dv, de forma que a integral que você chegar aqui, claro, seja uma integral mais simples do que a original, seja uma integral mais fácil. De onde saiu essa regrinha? Saiu do céu? Não. Como quem falou, foi o Samir que disse que é isso mesmo. Isso aqui veio da derivada do produto. Lembra da derivada do produto? Derivada de U vezes V? Deriva a primeira. Repete. Repete a segunda sem derivar, mais ou menos.
Menos é na divisão. Exatamente. A primeira sem derivar, vezes a derivada segunda. Sim, isso aí é a regrinha que a gente usa para derivar quando temos um produto entre duas funções, u e v. Essa relação aqui é verdadeira? É verdadeira. A gente pode demonstrar pela definição, por limite, geralmente, né, no momento lá, acho que é cálculo 1, né? A gente mostra o limite, já trabalhou o limite, apresenta a derivada, a sua definição através de limite e demonstra, prova, né, essas regrinhas de derivada por limite. Mas na prática ninguém fica fazendo isso por limite, você já decora isso e aplica isso direto. Então isso aqui é uma relação verdadeira. Ok? Posso aplicar a integral dos dois lados? Posso. Se antes a minha equação era verdadeira, se eu apliquei a integral dos dois lados, ela continua verdadeira. A integral da soma é a soma das integrais? Sim. Então essa aqui também é uma equação verdadeira. Só que aqui eu tenho a integral da derivada, e uma coisa cancela a outra. Então caímos nisso aqui, ó. U vezes V é igual a V du mais o dv, que é uma relação verdadeira, na qual eu posso isolar essa aqui, por exemplo. A integral de u dv vai ser u vezes v menos a integral de v du, que é justamente a relação. Tá? Então, de onde vem a regrinha? O que eu preciso é decorar isso aqui que está em destaque. Eu vou lá. Tá? Eu preciso decorar isso que está em destaque. Porém, isso não caiu do céu. Isso é uma variação da derivada do produto. É a regrinha da derivada do produto escrita em termos de integral. Ok? Vamos fazer um exemplo para ilustrar? Isso. O Samir está colocando aqui também do... Tem alguém com áudio aberto, gente. Acho que é você, Elas. Desculpa, é o meu filho que está falando. Desculpe, senhor, fechei aqui. Tranquilo, acontece. Beleza. Se fazer não só porque fica dando eco. Mas fica à vontade, gente. Quando eu for falar, pode abrir à vontade. Pode me interromper, inclusive, tá? Não, é o que eu deixei aberto sem querer, aí ponto. Aí, só que meu filho está pedindo biscoito. Aí é fogo. É assim mesmo, isso aí. Estava falando o seguinte, é que você está colocando aqui o macetezinho, né? Porque qual é o critério que você usa para escolher bem quem você vai chamar de U? Quem você vai chamar de DV? Tá? Então, vamos fazer um exemplo, e dentro do exemplo eu ilustro isso. Aqui eu tenho a regrinha. Vou fazer aqui um exemplo. Professor, Oi? uma vez me disseram que nesses casos de substituição, a escolha adequada, ela quase sempre, não sempre, né, mas na maioria das vezes estava dentro de parênteses, raízes e exponenciais, é verdade? Quem você deve chamar de U, que você está falando? Isso. Então, a princípio, né, a orientação assim, original é o seguinte: quem você chamar de U deve ser algo cuja derivada seja mais simples. Por exemplo, se U for um polinômio, aqui tem que ser um polinômio de grau menor. Entende? O termo que você chamar de U aqui, você vai trocar pelo DU. A questão toda é essa. Você está trocando uma integral por um pedaço da resposta e outra integral. Então, o objetivo é que essa outra integral que você vai ter que resolver, claro, tem que ser mais simples que a integral original. Então, quem vai dizer se você fez uma escolha boa, né, conveniente ou não, é que se você cair aqui numa integral mais simples ou não. Então, esse é o critério original, né? Assim, o critério primeiro. Tá? Então, quem você chamar de U, espera-se que a derivada dele seja mais simples, ou pelo menos não complique mais a sua vida. Quem você chamar de derivada de V, vamos esperar que a primitiva não seja mais complicada. Ou pelo menos mantenha ali o grau de dificuldade. Claro, mas se as duas manterem o grau de dificuldade, você vai trocar por outro problema equivalente. Então, não vale nada. É por isso que tem esse macetezinho aqui.
Você me colocou aqui do Liat. Tá? Então, se você quiser aqui um bom, né, um macetezinho para lembrar aí, qual é o tipo de função mais adequada para eu chamar de U? Para eu chamar de U, se tiver na expressão logaritmo, eu chamo logaritmo de U. Se não tiver, inversa. Tem tem uma parcela, né, um fator ali que é uma inversa trigonométrica, aquelas que vocês adoram, arco, cosseno, arco, seno. Não tem? Então são as algébricas. Né? Polinômio. Se não tiver, trigonométrica, simples. E por último, exponencial. Tá? Então esse é o critériozinho que a gente usa para são os tipos de funções e a sua ordem, né, de prioridade para a gente tomar como U. E o sentido inverso é exatamente o critério que você usa para você escolher o DV. Tá? Mas antes disso tudo é a original que conta. Tá? Isso é o que vai me dar uma integral mais simples depois. Então aqui eu tenho x elevado a x. Bem simples, mas só para ilustrar a ideia. Tá claro, se tiver um problema mais complexo, vai ter mais contas, mas a ideia é a mesma. Resolva essa integral. Eu sei resolver de imediato. Sim ou não? Se sim, beleza. Se não, vou aplicar uma técnica. A primeira que eu penso é a substituição simples. Lembra a regra da cadeia? A derivada de x é 1. E aqui fora eu não tenho 1 ou uma constante. É uma estrutura diferente. Então não lembra a regra da cadeia. Então eu descarto a aplicação da substituição simples. Vou pensar na integração por partes. Tem produto? Tem. Quem eu vou chamar de U? Quem eu vou chamar de DV? Olha aí. Então, tenho dois modelos aqui. Eu tenho uma função algébrica, um polinômio, e eu tenho uma função exponencial. Quem eu chamar de U, eu vou ter que usar o DU depois. Quem eu chamar de DV, eu vou ter que usar o polinômio. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é mais apropriado? Conveniente, né? Então a Yasmin já colocou aqui, o DV é exponencial, isso aí. Então a exponencial de x, dx vai ser o DV. E o x sobrou para ser o U. Então se o U é x, quem é o DU? Só derivar. Se DV é elevado a x, que é x, tá? Quem é a função V? Nesse passo aqui, você acaba resolvendo uma integralzinha, tá? Que é a integral de e elevado a x é e elevado a x mesmo. E aí, foi uma boa escolha? Usamos aqui o critério do Liat aqui, do macete, mas o que vai definir realmente uma boa escolha vai ser se, quando a gente aplicar aqui na regra, se a integral que a gente vai ter que encarar ainda no final das contas ficou mais simples ou não. Esse é o critério mais importante, tá? Então, aqui eu tenho U vezes V, U vezes V. Tá? Então, U é x, V é elevado a x, menos integral de V du. Olha aqui. V é elevado a x, está aqui, e du é dx. Está aqui. E aí, foi uma boa escolha? Caímos numa integral mais simples? Caímos. Inclusive, caímos numa imediata. Esse aqui já é um pedaço da resposta. E essa integral de E, é elevado a x. Mais C, porque é indefinida. Então, resolvemos o problema. Okay? Então, essa acho que é a motivação principal, né? E a observação mais importante que a gente pode fazer para essa técnica, né? Que é integração por partes. Ok? Ok. Deu para ter uma base dessas duas. As outras técnicas, vou fazer o seguinte. No curso de cálculo 1 completo, a gente teria mais 3 técnicas para falar. A substituição trigonométrica, tá?
a integração por parte, não, a integração por não, frações parciais e as potências de trigonométrica. Tá? Só que em cálculo 2, o que acontece? Né? Para quem não é a primeira vez que está vendo o curso, a gente também faz substituições de variáveis na integral dupla. E se a gente fizer a substituição de variáveis pelas coordenadas polares, como a gente já fez isso na primeira parte do curso, quando a gente calculou limite em termos de coordenadas polares, se a gente fizer isso na integral dupla, de certa forma, cobre a substituição trigonométrica. Tá? Então, assim, tem coisas que a gente não vai precisar ver todas as técnicas, mas eu estou à disposição. Então, eu prefiro, assim, parar aqui com essa revisão, a gente retomar a integral dupla, e no momento adequado, se for preciso, a gente fala de substituição trigonométrica, ou frações parciais, ou potência integral, né, de potências de funções trigonométricas. Ok? Ok. Bom? Muito bom. Então, alguma pergunta, gente, até aqui? Posso continuar? Então, beleza. Quem chegou aí depois, né, que a gente já tinha iniciado essa revisão? Estamos aqui 23 na sala. Alguém chegou a mexer na lista de exercício de integral dupla? Chegou a anotar alguma dúvida aí ou selecionar algum exercício que a gente pode partir dessa dúvida ou desse exercício e já fazer uma revisão? Mestre. Pois não. É só uma dúvida. Eu estava vendo os vídeos do senhor sobre a explicação que a área o domínio é um retângulo. Explica para mim como é que eu esqueci até a figura. Como é que ela é uma figura em curva e dá uma área em retângulo? Você está falando de domínio de integração? Isso. Não, eu falo da dupla. Sim. Da integração dupla, isso. Integração dupla, tá. Isso. Beleza, posso falar sim. Vamos ver aqui, ó, se eu entendi a sua dúvida. Então, a primeira coisa é a notação. Então, quem não viu, gente, assiste lá, né, que eu faço É bem simples, mas é mais pontual, né, a aulinha. Então, aqui eu tenho a integral dupla, ela é aplicada em funções com até duas variáveis, tá? É claro que aqui pode ter uma função só em x, só em y, uma constante, mas pode ter as duas. Então, aqui eu tenho funções com duas variáveis, e a notação é essa, dx, dy, e aqui eu tenho o domínio de integração, que a gente chama de D, ou R, enfim. Comparando com uma integral simples, é algo parecido. Só estou lidando com algo que está numa dimensão maior. Então, aqui eu tenho a função que eu estou integrando, aqui eu tenho a função que eu estou integrando. Aqui ela é de uma variável só. Assim? Aqui ela é com duas variáveis. Tudo bem. Falando de domínio, então. Qual é o domínio de uma função com uma variável? Qual é o domínio natural de uma função com uma variável? Caso não haja restrições ao domínio, são os reais. Qual é o domínio natural de uma função com duas variáveis, caso ela não tenha restrições? R2. O R2. Aqui é o domínio. Então, o domínio aqui é os reais. O domínio aqui é o R2. Ótimo. O domínio de integração, nesse caso aqui, como é que a gente chama isso? Que vai de A até B. Ela está definida entre A e B. De A até B. De A até B. Isso tem um nome, não tem? Limite de integração? O limite de integração. Isso aqui não é um pedacinho dos reais? A gente pode chamar de Posso chamar de intervalo? Sim. Pode. É um intervalo. Então, quando eu falo que o domínio de integração aqui é um intervalo de A até B, já tem muitas coisas nas entrelinhas aí. Nessa frase, o domínio de integração aqui é o intervalo de A até B. Isso é claro para vocês. Mas o que está nas entrelinhas? O domínio da minha função é os reais. O domínio de integração é um pedaço dos reais. Eu estou lidando em algo que tem uma dimensão só.
O domínio de integração começa no valor A e termina no valor B. É um intervalo aqui fechado de A até B. Então, domínio de integração é um subconjunto do domínio da função. E é exatamente o que acontece aqui. E vai ser exatamente o que acontece na integral tripla. O domínio de integração é sempre um subconjunto do domínio da função. O domínio da função é todo o R2. Mas o domínio de integração aqui vai ser um pedaço, tá? Um pedaço do R2. Então, se eu fizer aqui falar que o domínio de integração é um retângulo, ok. Isso aqui é o domínio de integração. É um pedaço do subconjunto do R2. Tá? Então, mestre, mas mesmo sendo uma parábola? Sim. A minha região aqui, ela pode ser parte de uma região limitada por uma parábola? Sim. Sim. Então, o domínio de integração é qualquer figura do R2. É uma região do R2, é um pedaço do R2. Tá? Poderia ser até o R2 todo, mas aí seria uma integral imprópria. A gente não vai mexer com integrais impróprias aqui. A gente vai mexer só com integrais próprias. A nossa integral, o domínio de integração aqui é um pedaço dos reais, é um intervalo. O domínio de integração aqui é um pedaço do R2, é uma figura plana. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser qualquer figura plana. Como nas derivadas, que a gente tinha que fazer uma projeção no R2 e descobrir o domínio, né? É. Isso aí. Então, isso aqui é o domínio da função. Tá? Então, na hora do cálculo, você precisa conhecer esses limites. Então, aqui, ó, o x, quando eu escrevo assim, integral dupla f de x, y, a função seja ela qual for. Aqui eu posso escrever em duas ordens diferentes. dx, dy ou dy, dx. Então, você já tem essa observação inicial, quem não viu ainda. Você tem a opção de escolher a ordem que você vai integrar. Se você olhar aqui para a função, e ela for uma função complexa em x, eu vou preferir integrar primeiro em y. Se eu olhar para a função e ela for complexa em y, eu vou preferir integrar primeiro em x. Então pode ser um critério. A complexibilidade da função aqui, em uma ou outra, pode ser um critério para você decidir qual ordem você vai integrar. Mesmo se o enunciado falar que tipo, é dx dy, eu posso fazer dy dx? Sim, mas aí você vai ter que saber inverter a ordem. Aí que tá. Então, se você... a integral de dentro está associada ao x. A integral de fora está associada ao y. Você pode colocar um parênteses aqui, né? Uns parênteses aqui, ó. Aí embolou tudo, ficou horrível. Para você ver, a integral de dentro é a variável de dentro. A integral de fora é a variável mais de fora. Tá? Então, se a minha região for retangular, se aqui for de 1 a 2 e aqui for de 3 a 4, eu posso inverter isso, não posso? Na hora? Não, eu quero resolver y primeiro e depois x. Só você botar aqui 3 e o 4 na integral de dentro e 1 e o 2 na integral de fora. Tá? Então, se os 4 limites forem constantes, você pode inverter isso, tá? Tranquilamente. Então, mestre. Perdão, desculpa. Pode continuar, desculpa. Então, geralmente, acho que quem está falando, o Marcos está falando, né? Sim, então, sim, Marcos, sim. olha só, geralmente a dúvida está em descrever a região. Então, se a sua região é um retângulo, você pode inverter isso sem preocupação. E se a sua região não for um retângulo, é o que eu falo na aula, o texto básico também fala, né? Se a minha região for uma região geral. Então, a dificuldade aqui não está na integral. A dificuldade, geralmente nesse ponto, não está em resolver a integral. Não está nem em modelar, porque se for ver lá a aplicação, serve para calcular área e volume. Acabou. Para quem não viu ainda é isso. Depois você dá uma olhadinha lá com calma no vídeo. Mas a dificuldade está em saber descrever a região. Então, se eu falo para você assim, ó. Vou botar um exemplo.
Calcule a integral dupla da função que for. Não vou colocar nem função nenhuma, vou deixar aqui indicado. dx, dy, vou colocar aqui mesmo. Aqui de 1 a 2 e aqui de 3 a 4. A região D aqui é definida por x variando de quanto a quanto? De 1 a 2. De 1 a 2. Todo mundo viu? E o y está variando de quanto a quanto? 3 a 4. 3 a 4. 3 a 4. Agora que são elas. Se alguém te manda assim, ó, um zap aí, né? Tira um print e manda para você isso aqui, que estou destacando. Pergunta, o que é isso? Isso aqui é o quê? Nunca vi isso na minha vida. O que você fala? O que é x duas retas variando entre 1 e 2? Intervalo? É um intervalo? São duas retas paralelas? São duas retas paralelas. E aí? Quem está certo? Tá? Se alguém do ensino médio, me manda uma expressão como essa, desesperado, né? Alguém lá do primeiro período, primeiro ano, não sei o que é isso, Eduardo, me explica aí. Eu vou falar que é intervalo. Se um aluno da graduação me manda algo desse tipo, ou num contexto geral, né, alguém de um cursinho, alguma coisa, fala assim, poxa, professor, o que é isso aqui? Eu preciso fazer o gráfico disso. Isso aqui representa o quê? Eu vou falar, depende. Você está pensando em qual espaço euclidiano? Você está pensando nos reais? Você está pensando sobre o R2? Você está pensando sobre o R3? O seu raciocínio geométrico está preso em qual dimensão? Então, existe uma suposição inicial aí. Que, claro, dependendo do contexto, né, se você lida com funções com uma variável só, na maior parte da nossa vida acadêmica, a gente viu isso aqui dentro dos reais, é comum eu me referir a isso aqui e chamar de intervalo. Tá? E é um intervalo, só que isso aqui é um intervalo em qual dimensão? Isso aqui é um intervalo nos reais, no eixo X só, quando eu estou só nos reais. Então, um intervalo que vai de 1 até 2. Ok? Mas isso aqui no R2. Se eu estiver pensando no R2, x igual a 1, no R2 é uma reta. X igual a 1 nos reais é um ponto. X igual a 2 é outra reta. É ou não é? Então, quando eu olho para um sistema como esse, que tem, né, 4 inequações aqui, e eu sei que eu estou me referindo a uma região D, ou melhor, uma região plana. Quando fala região, já está subentendido que é plano. Tá? Então aqui eu estou me referindo a um pedaço do R2, a uma região. Tá? Então, falei intervalo, é um pedaço dos reais. Eu usei o termo, ou vejo o termo em algum texto falando sobre região, estou pensando em região plana, pedaço do plano. Se eu ver o termo sólido, aí é outra coisa. Então, isso aqui, nos reais, é um intervalo. No R2, equivale a duas retas. No R3, x igual a 1 é um plano vertical. X igual a 2 é outro plano vertical. São dois planos. Então, se eu penso aqui, o intervalo é o conjunto de pontos entre os pontos 1 e 2. Aqui eu tenho uma faixa. No R2, aquele sistema ali é uma faixa composta por infinitas retas entre as retas x igual a 1 e x igual a 2. E no R3 é um conjunto de planos, como se fosse um muro infinito, compreendido entre os planos x igual a 1 e x igual a 2. No contexto aqui, nesse contexto de integral dupla, o meu raciocínio está em qual espaço? Nos reais, no R2 ou no R3? R2. R2. Então, no R2, isso aqui representa o quê? No R2, x igual a 1 é uma reta, x igual a 2 é outra reta,
x variando entre 1 e 2 são várias retas. Tá? Essa faixa vertical. Bom? E y variando entre 3 e 4. No R2 representa o quê? 1, 2, 3. Planos? Não, são retas também. Só que agora são retas... Enquanto que x igual a 1 é uma reta vertical, x igual a 2 é uma reta vertical, y igual a 3 ou y igual a 4 são retas horizontais. Então aqui eu tenho infinitas retas horizontais. A minha região D é a interseção da faixa vertical com a faixa horizontal. Então, mestre, a minha dúvida é... Tá aqui a região D. O que eu não consegui enxergar nesse raciocínio? É que a figura sendo curva, como é que vai me dar uma área retangular para eu calcular? Então, na prática, não é esse caso. Então, só para fechar isso aqui, eu falo um caso desse aí. Tá. Se eu quiser inverter a ordem de integração, como é que fica? Se eu preferir resolver na ordem dy dx, como eu fiz agora há pouco. A integral de fora fica variando de quanto a quanto? De 1 a 2, e a de dentro de 3 a 4. Ou seja, se a minha região é uma região retangular, quando eu tenho os 4 limites constantes, e se você quiser inverter, é só inverter. Sem problema. Percebe que esse problema aqui o problema aqui escrito em azul ou escrito em preto são equivalentes? Então, se a sua região for uma região retangular, é só inverter sem se preocupar com nada. Tá? Você escolhe a ordem que você preferir. Como é que você sabe que é retangular? Só de olhar aqui. Quando tem os 4 limites constantes. Tá? E se a região não for retangular? Aí que tá. Se a minha região for uma região geral. Ela pode ter infinitos pontos? Então, mesmo que seja uma região geral, existe um critério aqui. Tá? Então, isso eu falo também lá na explicaçãozinha inicial. Mas fala aí. O Marcos tinha falado de um exemplo do x ao quadrado, Marcos? Sim. Vamos dizer assim, eu quero resolver uma integral dupla que a região D é limitada por uma parábola. Sim, professor. Qual parábola? Posso inventar? X ao quadrado, tá. Então a parábola é essa aqui. Y igual a x ao quadrado. E vou fechar aqui com uma reta. Vem? Sim. Y igual a quanto? A 2. A 2, ótimo. Então eu tenho uma região. Essa região aqui é o domínio de integração da minha integral. Eu posso escrever um dA aqui quando eu não quero me comprometer. Pode ser dx, dy, dx. Aí eu escrevo ali dA. Domínio da área. Tá? Isso. Bom, mas você vai ter que resolver. Para resolver, você precisa da função. A função geralmente está no enunciado, está no contexto. Então eu tenho uma função aqui, que eu nem estou preocupado com ela. Agora é o seguinte, qual é a ordem que você vai escolher? Dx, dy ou dy, dx? O que vai entrar aqui? Uma região como essa. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter os 4 constantes? Não. Os 4 limites constantes só irá ocorrer, né, essa situação que eu tenho os 4 constantes, só irá ocorrer se a região for uma região retangular. Essa região D aqui é retangular? Não. Não, então eu não terei os 4 constantes, eu tenho certeza. Eu tenho que olhar a função para verificar se ela vai... Qual tipo de informação dela? Você tem que olhar para o gráfico. Você tem que olhar para o gráfico do domínio. Não, eu tô falando pro senhor. Eu tô falando no caso, se eu não tiver, assim, eu tô falando assim, um aspecto... Eu não tenho gráfico. Eu tô dessa função aqui. Eu tenho uma função quaisquer. Tô falando no geral, como o senhor tá colocando aí. Eu tenho uma função quaisquer.
Eu tenho que olhar para a função para ter uma ideia se ela vai ser uma parábola, e se ela vai ter uma reta cortando e delimitando uma área aí, ou eu estou enganado? Não, então, essa função aqui, você tem que olhar para ela para você ver se ela é mais fácil em X ou em Y. Só por isso. Mas essa função não aparece nesse contexto. Aqui é X e Y. E essa função é como se fosse o Z. Lembra que o contexto completo seria isso aqui. Eu tenho o domínio e a função é uma superfície que está no R3. Então, a função que você se refere, né, que a gente se refere aqui dentro, ela está no R3, ela é como se fosse o Z. Então, eu não estou tratando dela nesse momento. Na hora do domínio, a gente não olha essa função aqui, não interfere em nada no domínio de integração. A região D tem que ser realmente descrita à parte. O domínio de integração, ele é definido à parte dessa função aqui, são coisas distintas. Você, para resolver uma integral, tem que ter duas coisas claras para você. Qual é a função que você vai integrar e qual é a região que você vai considerar. Entendi. Então, mestre, dependendo dessa região, vai ser regular ou irregular, vamos falar assim. É retangular ou geral. Perdão. É uma região retangular ou geral. Ou geral. Quando é retangular, foi aquele caso que a gente viu que não tem problema. Fica à vontade. Isso. Agora, essa aqui é retangular? Não. Não. Essa aqui não é retangular. Então, essa aqui é geral. Mas o que eu posso fazer? Então, como é que eu descrevo essa região aqui? Esse é o exercício. Não tá nem chegamos na integral ainda. O x está variando de quanto a quanto, o y está variando de quanto a quanto. Eu preciso saber descrever a região no R2. Então, eu preciso saber que o x está variando de quanto a quanto. Aqui, esses pontos de interseção são pontos importantes. Aqui eu sei que é 2. Vai ter que calcular. Só você igualar que o y é igual a 2. Aqui vai ser raiz quadrada de 2, não é verdade? E aqui, menos raiz quadrada de 2. Já está identificado. Aqui é o 0,0. Ok. Bom, o x está variando de quanto a quanto? Fala para mim. Menos raiz de 2 a raiz de 2. E o y? De 0 a 2. 0 a 2. Opa, tem alguma coisa estranha. Algo de errado não está certo. O que aconteceu aqui? Os 4 limites são constantes? Não. Então, eu escrevi constante, não escrevi? Escreveu. Se eu fosse fazer o gráfico do que está escrito aqui, eu ia colocar uma reta assim, uma reta assim, uma reta assim e uma reta assim. A região seria essa, um retângulo. E é o retângulo que eu quero? Não. Não. Então, se a minha região não é retangular, eu não vou ter os 4 limites constantes. Mas eu preciso que a última integral tenha limites constantes. Aí, isso aqui é uma observação importante. A última integral tem que ter limites constantes. Ah, não, vou deixar aqui x e x ao quadrado no limite. Se você deixar variável na última integral, no final das contas você vai integrar, trocar tudo que é y, sei lá, por x ao quadrado e por x. Lá no final da sua conta você vai ter uma expressão em x. Ou seja, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então o critério aqui para descrever a região geral é, eu não vou ter os 4 constantes, mas eu preciso ter uma delas constantes, ou x ou y. Tá claro, gente? Quando a minha região é geral, eu não terei os 4 limites constantes. Ponto. Porém, eu preciso ter ou x ou y constante. É necessário isso. Geometricamente falando, ter x constante é ver a região entre 2 retas verticais. Ter y constante é ver a região entre 2 retas horizontais. Então, eu preciso ter essa perspectiva. Toda a região pode ser descrita nesses 2 tipos, tipo 1 ou tipo 2. Então, quando a gente coloca aqui a região dentro de 2 retas verticais e descreve ela dessa forma, a gente chama ela de descrição tipo 1. Quando a gente pega a região e coloca ela dentro de uma faixa horizontal,
a gente chama de região descrita pelo tipo 2. Tá? Ok? Essa região aqui, toda região pode ser descrita das duas formas. É mais fácil você olhar para uma região como essa e enquadrá-la dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal? Horizontal? Horizontal, também acho. Então aqui, ó, você consegue visualizar aqui duas retas horizontais que cobrem toda a região? Sim. Quais são as equações que definem essas duas retas? Y igual a 2 Já está aqui. E essa aqui? igual a 0. Y igual a 0. Deixa eu apagar aqui. Então, eu já tenho o Y, né? Eu estou vendo aqui a minha região. Essa região é formada por infinitos pontos. E esses pontos têm componentes X e Y, é claro. E a componente Y desses pontos estão variando entre as retas Y igual a 0 até Y igual a 2. Ok? Ok. Então, uma delas é constante mesmo. Então, nesse caso aqui, nós escolhemos deixar o Y constante. Geometricamente falando, hoje estamos olhando para a região e vendo ela entre duas retas horizontais. Ótimo. Agora o X. O X não pode ser constante. Os limites aqui não podem ser constantes, porque senão teria um retângulo. Os limites de X, você vai olhar para cá, para a região, e vai ver a fronteira à esquerda e a fronteira à direita. Você pode fazer um eixo X pequenininho aqui dentro. Fazer uma setinha semelhante ao eixo X dentro da região, para você ver qual é a fronteira mais à esquerda, qual é a fronteira mais à direita. Qual é a fronteira mais à esquerda? Caralho. É a parábola? Qual é a fronteira mais à direita? É a parábola? É. Sim. Sim? Só que aqui você precisa escrever x em função de y. Quando você tem y igual a x ao quadrado e quer escrever x em função de y, fica assim, ó, x igual a mais raiz de y ou menos raiz de y. São dois arcos. É ou não é? Esse arco aqui, ó, o arco à esquerda, pode ser escrito assim. X igual a quanto? Menos a raiz ou x igual a mais a raiz? Menos raiz. Menos a raiz. E o arco positivo pode ser escrito assim. X igual a mais a raiz. Sim? Então, quando eu quero me referir a essa parábola y em função de x, eu preciso de uma equação só, de uma função só. Cobre tudo, os dois arcos. Se a gente quiser escrever a inversa, não tem uma inversa só. Existe a inversa da metade e da outra metade. Então aqui, ó, quais são os limites de x? O inferior é o limite à esquerda, o superior é o limite à direita. O limite à esquerda é menos raiz de y, o limite à direita é mais raiz de y. Então, essa é uma forma de descrever essa região. Você pode falar assim, não gostei. Não gostei. Qual seria a opção? Poderia descrever de outra forma? Poderia. Se a gente colocasse o x entre constantes, se no lugar de y variando entre constantes, se a gente colocasse o... Agora que eu vi aqui, Yasmin, você botou menos x2 e mais x2, mas não, é menos a raiz de y e mais a raiz de y. Conseguiu visualizar? Qualquer coisa pode perguntar, tá?
Ah, não, não quero descrever assim não, Eduardo. Quero descrever de outra forma. Você não entendeu ainda por quê? Quero me referir ao seguinte. Eu tenho a parábola. A parábola é y igual a x ao quadrado. Ótimo. Quando eu escrevo y igual a x ao quadrado, é a parábola inteira, não é? É isso. Agora, eu preciso me referir à parábola evidenciando x aqui. Ó. X igual a alguma coisa. É x igual a alguma coisa. Então, se você quiser, eu tenho a parábola y em função de x. E para me referir à parábola x em função de y? Ah, x ao quadrado é igual a y. X é igual a mais ou menos raiz de y. Então, eu preciso de duas funções nesses termos para equivaler a essa. Tá? Então, aqui eu tenho duas funções. Eu tenho x igual a raiz de y menos e x igual a mais raiz de y. Que são dois arcos de parábola. Aqui é o arco negativo e aqui é o arco positivo. Ok? Entendeu? Que bom. Então, voltando aqui. Ah, não, não quero isso aqui. Não gostei de raiz. Não quero botar a raiz no limite, não. Tem outra opção? Tem. Se você voltar aqui para a região e falar o seguinte, vou descrever ela dentro de uma faixa vertical. Pode ser? Qual seria essas duas retas aqui verticais? Menos a raiz de 2 e mais raiz de 2. Isso aí. Certinho. Todo mundo viu? E o y? Pode ser de 0 a 2? Não, senão fecha um retângulo. E agora para mim ver o limite de y. Olha a observação. Eu vou fazer uma setinha semelhante ao y aqui dentro. Eu consigo ver qual é o limite inferior e qual é o limite superior. O limite de y inferior é a fronteira que está mais por baixo. O limite inferior, que vai entrar aqui, é o limite mais por baixo. O limite superior é o teto da região. Tá? Olhando aqui para o gráfico, qual é a fronteira por baixo? Qual é o fundo da região? É a parábola. Então, o limite inferior é y igual a x ao quadrado. Tá? Agora, eu escrevi assim x ao quadrado, porque aqui eu tenho o y em evidência. E o limite superior? Qual é o teto da região? É a reta. O limite acima é a reta y igual a quanto? Y igual a 2. Isso aí. 2. Essa é uma forma de descrever a região D, essa é outra forma. As duas são corretas. Você vai escolher a que é mais conveniente. Tá? Com o olho, cai o outro lá. Qual vai ser o critério que você vai utilizar? Se eu olhar aqui só para a função, para a descrição, aliás, vou preferir usar essa aqui, porque não tem raiz. Mas pode ser que a função lá seja mais complexa, né, em x ou y. Então você tem que balancear isso, né, ver cada caso. Tá? Vamos lá. Se eu escolher essa descrição aqui, vou fazer das duas formas. Se eu escolher essa descrição, qual vai ser a ordem de integração? dx, dy ou dy, dx? dy, dx? Essa descrição aqui, o y, que tem limites constantes, deve ser considerado primeiro, na hora do cálculo, ou vai ter que ser deixado para o final? Para o final. Para o final. Então vai ser dx, dy. A última integral tem que ter limites constantes. E aqui, como é o y que tem limites constantes, ele vai ficar para o final. Esse é o critério. Tá?
Ah, não, professor, eu quero escolher dessa forma aqui. Então vai ficar integral, f de x, seja ela qual for, dx dy ou dy dx? Se você for escolher essa forma. Quem tem limites constantes agora é o x. É isso? Agora o x fica para o final. Menos raiz de 2 até a raiz de 2. E o y integra o primeiro. X ao quadrado até 2. Então é isso. Se a região é retangular, os 4 são constantes. Se a região não é retangular, aí você tem que bota uma delas dentro entre constantes. Isso vai te dar faixas verticais, né, ou horizontal. 2 retas verticais ou 2 retas horizontais. E a outra você tem que ver o limite certinho. Como é que eu vi aqui o y? Quem é a fronteira mais abaixo e mais acima? Como é que eu vejo o limite do x, no caso geral? Qual é a fronteira mais à esquerda e qual é a fronteira mais à direita? O inferior é o por baixo, o superior é o de cima. Em x, o inferior é a fronteira mais à esquerda e a superior é a fronteira mais à direita. Tá bom? Então você tem que estar apto a resolver, a escrever isso, né, nas duas formas. E em cada caso você vai ver qual é a forma mais conveniente. Feito isso, você vai integrar primeiro com relação a x, ver a resposta, depois com relação a y. Que é o que a gente fala que é recorrente. Aí daí para frente, a gente vai rever o cálculo de integral. A gente tem que saber resolver a integral, mas não é novidade mais. O cálculo 2 vai até esse ponto. Daí para frente é recorrente aquilo que você já viu. A gente vai fazer uma revisão aí de cálculo 1, de pré-cálculo, e vamos lá. Ok? Ok, professor. Tá bom? Então, o que vai além disso, né? Que integra, substitui, depois integra, substitui de novo, né? Isso aí, Yasmin. Eu gosto de fazer a parte, tá? Eu gosto de fazer a integral de dentro, a parte ao lado, só pensando no x. Da mesma forma que você deriva parcialmente com relação a x, nesse caso você vai integrar parcialmente com relação a x. Só x que é variável. Tá? E aqui eu escrevi errado, aqui é y. Aqui é y. Tá bom? Depois eu substituo aqui o resultado, que eu fiz a parte, e resolvo a última em y. Tá? O que vai além disso? Às vezes, inverter a ordem, tipo 1 ou tipo 2, não faz diferença nenhuma. O negócio é feio do mesmo jeito. Então a gente tem mais uma cartada, que é trocar as variáveis. Tá? Então quem não viu, tem um videozinho já da semana anterior, que eu falo lá de como trocar a variável, e principalmente o critério que a gente usa para trocar para a variável polar, que é bem comum. Então, vê essa parte, quem não viu ainda, de descrever a região, tipo 1, tipo 2, saber inverter, e em seguida, saber trocar as variáveis. Tá? Principalmente fazer a troca por coordenada polar, que em parte do problema você já viu. A gente já viu lá na prova 1, quando a gente passava para polar, né? Então as substituições você já sabe. A novidade é que tem um tal de jacobiano, que é um fator de correção, e saber descrever uma região em coordenada polar, que é o que eu acho mais interessante. Tá? Então eu fiz lá um resumo, um vídeo que está bem simples, bem objetivo, tá? Para você ver exatamente essas duas partes. Então quem não assistiu ainda assiste. E mexer na lista, gente. Tá bom? Eles me perguntam, professor, no gráfico também está a raiz de x em vermelho. Ah, é verdade. Obrigado. Aqui, né? Aqui é y. É que eu só sei fazer em x. É y. É x igual a raiz de y. Obrigado. Obrigado, Yasmine. Marcos perguntando sobre o resultado da prova. Ainda não, Marcos. Vou mexer nessa semana. Tá? Todo mundo entregou, gente?
Eu nem vi quem entregou, quem não entregou. Entregaram dentro do prazo. Tá? Essa semana que eu vou colocar em ordem. Semana passada eu dei atenção para os TCCs que eu estou orientando, que ficou atrasado, né, com a minha licença médica. Mas aí essa semana eu volto de novo a manter as atividades em dia. Aí eu vou colocar também, amanhã no máximo, a lista para essa semana, tá? Então a prova 1, a nota 1 que vocês terão, é composto pela nota da prova, nota da lista e a nota do teste. Então essa semana tem uma lista valendo ponto e presença para vocês entregarem até domingo. Tá? Suave. Tá bom? Eu vou botar a lista até amanhã, Sumir. Não vai dar para me botar hoje, não. Bom, mas não será nada demais, não. Mas já vai ser já abordando integrais. Tá? Então, a prova 1 fechou a parte de funções com várias variáveis. Capítulo 14. O teste 1 agora já vai começar, vou botar a questão falando exatamente sobre isso aqui que a gente abordou hoje. Integral dupla, saber inverter, tá? Enfim, e aplicações, né? Então, quem não viu também, vê lá as aplicações imediatas. A gente trabalhar legal. Acho que é isso. Há mais alguma coisa, gente, que gostaria que a gente comentasse? Tá, os vídeos, gente, a nossa aula, né, nós temos esse encontro de hoje, de 7h20, né, até as 9 horas, mas o nosso horário presencial, lembra que seria até 10h20, né? Na terça-feira também, é um horário específico de cálculo 2, de 17h50 até 19h20. Então, com essa questão do ensino remoto, é claro que você tem a liberdade, né, de estudar dentro desse horário ou fora. Mas não deixe de estudar, não. Tá? Então, eu fiquei surpreso semana passada, pessoal, né, algumas perguntas assim, que eu já pensava assim, com esse tempo de acolhimento que a gente já teve, né, não ia surgir perguntas como eu vi lá no WhatsApp, né, mas, assim, então eu percebi que teve gente que não viu, não tinha acessado a sala, não tinha visto nem os exercícios que eu tinha marcado para praticar. Isso me surpreendeu um pouco. Porque esses encontros aqui, eu penso assim, os nossos encontros aqui é algo que você pode participar ou não. Né? Esse foi o nosso combinado. Tá? Aqui você pode escolher participar ou não. Mas assistir às aulas que estão na sala virtual, fazer atividade, enviar na semana, assim, não é algo que você pode escolher. Tem que fazer porque isso vai valer a presença. Tá? Quem não fez, ou porventura, né, não fez, entrou em contato comigo, justificou, né, e eu tenho esse controle aqui. Tá bom? Eu vi que tem muita gente que não tinha entrado ainda e nem justificado. Então, para mim, se ninguém justificou, para mim todo mundo acessou os vídeos, se bem que eu sei lá quantas visualizações eu tenho na semana. Então, assim, eu esperava assim, todo mundo viu lá o vídeo, fez o exercício e tem dúvida. Então, isso aí não tem discussão, não tem negociação. Tá, mas a participação aqui não, eu deixei em aberto, né? Porque a pessoa tem internet, às vezes não tem, enfim. Tá, então, peço que se organizem daqui para frente, né? Quem não viu ainda, tenta colocar em dia as aulas, pega o material, faz os exercícios, para a gente crescer e construir esses conceitos. Tá bom? Mais alguma questão? Então, eu agradeço, gente. Obrigado pela participação. Tá? Boa noite. Eu tenho uma boa semana de estudos. A gente que agradece, professor. Boa noite aí. Boa noite para vocês. Boa noite. A gente se fala pelo Muito WhatsApp, obrigado, tá bom? professor. Boa noite. De nada. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu, boa noite.